Salve, salve galera, Pobre da Vila aqui mais uma vez com você. E hoje, galera, para tratar de um assunto muito importante, eu vou explicar para vocês algumas, porque não dá para explicar tudo, porque senão o vídeo fica muito longo, mas algumas métricas que vai dar para você, por essas métricas, se basear para escolher a maioria dos fundos imobiliários para a sua carteira. O maior erro do investidor hoje, o investidor comum, o investidor iniciante, qual que é? É ele escolher um fundo imobiliário pelo seu dividendo. E isso aí é uma armadilha muito grande que pode fazer com que você perca muito, mas muito dinheiro. Então nós temos que escolher o fundo imobiliário pela sua qualidade e não pelo seu dividend yield. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora na tela do computador como você vai fazer para escolher um bom fundo imobiliário, quais as métricas que você deve analisar para que escolha um bom fundo imobiliário. Então, galera, vamos aqui para a tela do computador e eu vou mostrar para vocês aqui quais as métricas que você deve analisar para escolher um fundo imobiliário. Bom, primeiramente a gente está aqui com o fundo HGLG11, um dos maiores fundos de galpões logísticos da Bolsa, certo? E aí a gente vai fazer algumas análises. Ó, como eu falei para vocês que a armadilha é você ir pelo dividend yield. Ó. O dividend yield do HGLG, ele não é um dividend yield tão alto. Porém, são imóveis de qualidade, tem várias outras coisas por trás desse fundo, uma gestão muito boa e bem competente, você vai ver isso pelo a escadinha dos dividendos, que é sempre bem uma régua bem paralela, é um ativo que costuma pagar dividendos certinho, corriqueiramente, uma coisa bem, como pode dizer, bem que você possa ter uma previsão legal. Você consegue ter uma bela previsão dos dividendos que esse fundo paga. Então, aqui é o seguinte, galera, ó. Primeira métrica que a gente tem que analisar, óbvio, é o P sobre VP, mas ele sozinho não resolve. Então a gente analisa aqui, ó, que o HGLG ele tá com um P sobre VP de 0,94, ou seja, ele está com um desconto de 0,6, 0,06. O que seria esse desconto, galera? Como eu já expliquei em vários outros vídeos, é como se você tivesse que comprar uma mesa, e essa mesa custa R$100, e nesse momento ela tá custando R$94, então ela está abaixo do seu valor patrimonial. As pessoas geralmente compram esses fundos a 1.01, 1.05, 1.08, até 1.1. Eu conheço gente que compra e que comprou. Então a Bolsa de Valores é o único lugar que as pessoas fogem das promoções. Um fundo desse, custando o que ele está custando agora, é magnífico, é ótimo, é uma ótima promoção, porque ele está muito abaixo. E assim, como eu já alertei e vou alertar mais uma vez, a partir de março, quando a taxa Selic começar a cair, a gente não vai encontrar mais esse tipo de fundo com esse tipo de desconto na bolsa. Então aí a gente vai ter que pagar mais caro no fundo. Então, como eu já falei aqui, o P sobre VP para fundo imobiliário de tijolo, eu pago até 1,05, dependendo da qualidade do fundo, mais que isso não. E para fundo imobiliário de papel, no máximo 1. O segundo ponto aqui é a liquidez diária, galera. Por que essa liquidez diária é muito grande? Eu não sei quanto você vai investir. Possa ser que você vai investir 50, 100, 1000. 50 não dá porque a cota desse fundo em específico é R$156,96. Então não daria, mas vamos supor que você vai comprar uma cota. Se o fundo não tiver uma liquidez diária tão boa, não vai afetar tanto para quem tem uma cota no caso de liquidez. O que seria liquidez? A hora que você quer vender, a hora que você quer transformar a sua cota em dinheiro. Então você não vai ter tanto problema. Porém, se você investe, R$20.000 nesse fundo e ele tem uma liquidez ruim, quando você queira vender esse fundo, queira transformar essas cotas em dinheiro, talvez você possa ter dificuldades, porque aí não tem gente querendo comprar. Então aqui, ó, ele tem uma liquidez diária de 14,79 milhões. O que seria isso? Todo dia tem gente negociando 14,79 milhões de reais. Gente vendendo e gente comprando, certo?
A variação aqui para a gente é importante, mas não é uma métrica muito importante, porque a variação passada ela não vai refletir na variação futura. Então não é muito importante para a gente avaliar se um fundo é bom para comprar ou se não, se o fundo não é bom. Aqui embaixo você vai ver os detalhes do fundo, como eu já expliquei em outros vídeos aí, qual é o tipo de gestão, como que é o mandato, de que é o fundo, no caso aqui logística industrial e galpões, um fundo de tijolo, você vai ver todos esses detalhes aqui. Mais para baixo aqui você vai ver o número de cotistas. Isso aqui, ó, é muito, muito, muito importante. O valor patrimonial do fundo. Então eu não invisto em fundos que tenha menos de 1 bilhão de valor patrimonial, porque isso traz uma segurança. Você sabe que um fundo com mais de 1 bilhão de reais por trás tem uma gestão competente, não é qualquer pessoa. E a gestão em um fundo é muito importante, então é bom você saber quem que é a gestão do fundo, como eles estão administrando o fundo. A gestão desse fundo você vê logo aqui abaixo do fundo, é a Pátria. Então depois você pode pegar e pesquisar legalzinho o que é a Pátria, quanto tempo ela está no mercado. Não vou fazer isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí, como você vai escolher entre 4 aí, que é o mínimo que eu acho legal, independente do valor que você vai investir, e o máximo 15. Você não vai ter tanto trabalho. É o trabalho, mas é o trabalho de uma vez só, porque depois você vai acumular cotas, você não vai ficar comprando e vendendo, fazendo day trade com fundo imobiliário, até porque não faz nem sentido. Que a função do fundo imobiliário é gerar dividendos, é gerar receita. Então você não vai ficar compra, vende, compra, vende, compra, vende. Aqui mostra que o fundo hoje, se você tivesse investido R$ 1.000 há um ano atrás, você teria 1.140, além dos dividendos que você teria recebido, certo? Aí, como eu estava falando aqui do valor patrimonial, tem também isso aqui para fundo de tijolo, é muito importante. A vacância. Para mim é interessante que a vacância, o que significa? A vacância é o quanto o imóvel está alugado. Então aqui é a porcentagem de quanto esse imóvel está alugado. Para mim, uma vacância que está dentro, que eu acho aceitável, é até 7. Abaixo de 7. Acima de 7 eu já acho uma vacância meio complicado, porque aí é difícil para o fundo conseguir baixar essa vacância e diminuir até próximo de 0. Tem alguns fundos na bolsa que tem 0 de vacância, mas são bem raros. A maioria vai ter uma vacânciazinha ou outra, porque são muitos galpões, são muitos shoppings, são muitas coisas que o fundo administra, mas isso aqui é bom que esteja abaixo de 7, certo? A vacância. Essa taxa de administração também é importante, porque é o quanto o gestor vai estar levando em cima do dinheiro que ele está administrando. Então, essa taxa de administração é muito importante. Eu aconselho que, independente do fundo, isso aqui seja abaixo de 1,1. Então, esse está com 0,6% ao ano, então tá muito bom. Eu aconselho que seja abaixo de 1,1, porque senão fica muito esticado. E aí você e todos os cotistas do fundo acabam perdendo dinheiro, porque o gestor está levando uma grana considerável. Aí aqui o número de cotistas que eu falei. Ó, aqui vocês podem ver também, isso aqui é muito importante, qual é o valor patrimonial para a cota. O quanto esse fundo deveria estar custando para estar no seu valor justo. 166,58, ou seja, bem acima dos 156 que está custando hoje. O seu dividend yield, que é relevante, mas não tão relevante assim para definição, não é a única coisa que você vai olhar para escolher um fundo. Então ele está no valor de 1,10 aqui mensal. Aí mais para baixo aqui a gente também pode avaliar uma coisa que é muito importante para esse fundo, muito importante mesmo. Ó, aqui o quanto o fundo pagou nos últimos 12 meses, tal, ó, você vê que, ó, não tem variação nos últimos 12 meses, ele pagou 1,10 nos últimos 12 meses, de fevereiro a janeiro desse ano. Então, de fevereiro do ano passado a janeiro desse ano. Então, é um fundo bem que sem novidade. Aqui, ó, a Datacom, isso aqui é relevante, mas não é, porque é a data que você vai comprar o fundo. Qual que é a data limite para você comprar, para você receber. Ó, quem comprou até 30/1 de 2026 recebeu agora 1,10 em 13/12
de 13/2 de 2026. Então, é bem tranquilo. Isso aí você pode ver aí a Datacom de todos os fundos, até aqui no Investidor 10 mesmo. Aí aqui uma coisa bem interessante que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, ele tem um breve relatório e uma avaliação dos usuários do Investidor 10 sobre a Pátria, que é a administradora desse fundo. Então aqui vai ter o CNPJ, vai ter um breve relatório aqui sobre eles, o que são, da onde são, beleza? Então é bem bacana aqui. Aí aqui, ó, isso aqui é muito importante. O que é isso? É o portfólio do fundo. É aonde está localizado esses galpões. Então você vê aqui, ó, que em São Paulo tem 17 desses galpões em São Paulo. Por que isso é muito importante? Se o fundo está localizado, se o galpão está localizado em um lugar que eu não tenho logística, que eu não consigo me movimentar, que eu não seja um lugar que atraiam as empresas para alugar o meu galpão, eu vou perder dinheiro, porque aí a vacância vai aumentar muito, porque o fundo está num lugar que não é interessante, o galpão tá num lugar que não é interessante. Então a gente vê que tem 17 fundos imobiliários em São Paulo, galpões em São Paulo, isso é ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Por quê? São Paulo é o maior PIB da América Latina. Então tem uma concentração muito grande das empresas do Brasil estão em São Paulo. Então São Paulo é o coração financeiro do país. Isso aí ninguém pode negar. Então tem uma boa concentração e se você olhar aonde são esses fundos em São Paulo, você vai ver que são em lugares bem sempre próximo à rodovia. Você pode pegar esses endereços aqui, galera, e pesquisar um por um se você quiser. Mas ó, você pode ver que tem São José dos Campos, tem Itupeva, isso aqui em São Paulo, né? Ó. Aí você vai descendo aqui, você vai ver, ó, Vinhedo, não, Extrema já é Minas Gerais. Mas você vai vendo aqui, ó. Você vai ver todos os lugares que tem esse fundo e para quem esse fundo está alugado. Isso é muito importante. Qual é a qualidade do ativo que você está comprando, né? Então a gente vê que é 17 em São Paulo, 4 em Minas Gerais, que Minas também é um grande centro, 3 no Rio de Janeiro também é bacana, 2 em Pernambuco, e esses de Pernambuco estão muito bem localizados. Um em Goiás e um em Santa Catarina. Então, assim, é muito importante que o fundo esteja bem localizado, os seus imóveis estejam num local de fácil acesso, de fácil logística, porque isso faz com que as empresas tenham interesse de alugar esse fundo. Outra coisa aqui, ó, você pode ver também pelo gráfico, o histórico. Esse histórico vai dizer muito sobre a gestão, se a gestão está fazendo um trabalho efetivo ou não, se o trabalho da gestão está sendo bom ou não. Você vê aqui nesse gráfico, ó, que é o histórico de vacância no último ano aí, ó. Tá vendo? Ó, histórico de ocupação nos últimos 12 meses. Você vê que, ó, em fevereiro do ano passado tinha 6,7% de vacância, para agora 2,4%, ou seja, o fundo está fazendo um excelente trabalho. E aí, galera, vocês podem descer aqui também e pegar o relatório gerencial desse fundo. E aí vocês podem ler, caso seja de interesse de vocês. Aqui, últimas notícias, se você clicar sobre esse fundo, sobre a Pátria e tal, se vocês clicar para ver mais aqui, ou então se vocês digitar no Google, relatório gerencial do HGLG 11, vai sair para vocês lá todo o relatório dele. E aí você vai poder saber o que o gestor está fazendo, quais são os passos futuros, que nem o relatório do mês passado, ele está aqui que o fundo está pretendendo aumentar o seu dividendo de 1,10 para 1,20. Galera, isso é muito, muito, muito significante. Parece pouco, mas se você tem uma quantidade considerável de cota, faz uma diferença muito grande. E fora que isso prova que o fundo está fazendo uma boa gestão. O porquê que eles vão aumentar? Porque o fundo caiu de 6,7 em fevereiro para fevereiro desse ano 2,4. Então tá entrando mais renda para eles não ter que ficar naquela renda acumulada e distribuir no mês só. Eles já vão distribuindo ao longo do ano. Beleza, galera? Então, ó, essas são as métricas que vocês devem analisar. E antes de vocês fazer a compra do fundo, outra coisa que vocês devem fazer é digitar no
no Google se o fundo tem algum pedido de recuperação judicial, alguma coisa assim, ou se algum dos inquilinos tem algum problema, que nem eu tive alguns fundos imobiliários no passado que eles tinham um problema com o inquilino, tipo Americanas, que estava com recuperação judicial, e isso aí meio que prejudica o quanto o fundo vai pagar. Por quê? Se o fundo tá, se um exemplo Americanas está com dificuldade financeira, qual é a primeira coisa que eles deixam de fazer? Param de pagar o aluguel. E isso aí afeta diretamente o nosso fundo. Tudo bem que um fundo desse tamanho, mesmo que ele tenha um problema, como ele é muito diversificado, o problema é reduzido. É, o problema é minimizado. Por quê? Porque o fundo é bem distribuído. Cada inquilino desse fundo tem 3%, 4% do fundo. Então, se você fizer aí 4% de R$ 1, não vai ser um valor tão significante que o fundo vai deixar de pagar caso algum desses inquilinos tenha algum problema. Então, como eu falei para vocês, essas são algumas métricas, galera. Não dá para trazer muito completo aqui, porque senão o vídeo fica muito extenso. Mas com isso aqui que eu passei para vocês, com essas métricas aqui, vocês já vão ter uma boa base e já vão conseguir escolher fundos imobiliários de qualidade para vocês. Dessa vez eu trouxe um fundo imobiliário de tijolos e no próximo vídeo eu vou trazer um fundo imobiliário de papel, como vocês devem analisar, porque tem um pouco de diferença. O fundo imobiliário de papel, ele não tem um imóvel e por consequência não tem um inquilino. Ele é um fundo comprador de dívidas. Ele empresta dinheiro para a construtora e para várias outras instituições. Então, é um pouco diferente a análise. Mas no fundo imobiliário de tijolo, essa é a análise. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe seu like, deixe suas dúvidas aí no comentário, que eu vou responder todo mundo. Compartilha com aquele seu amigo, com aquele seu parente que também está rumo à liberdade financeira, porque eu acredito que vai ajudar muito vocês não cair em cilada, não olhar só para o dividend yield, não olhar extremamente para o que o fundo está pagando, e sim para a qualidade do fundo. Beleza, galera? Esse foi o vídeo. Forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.